Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos visto algumas cenas do livro de Jó e vemos que este livro acontece em dois patamares, um na terra e outro nos céus. Satanás compareceu perante Deus no momento em que os filhos de Deus também se apresentavam a Deus. E ali Deus revela o caráter de um grande homem, Jó. Revela como ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus. No entanto, vemos aqui, por estes textos bíblicos, que Satanás é o acusador, o adversário que quer destruir os filhos de Deus. E de alguma forma pede permissão a Deus para tocar naquilo que Jó tinha, para tocar na vida de Jó. E Deus, mostrando quem era efetivamente Jó, permite que isso aconteça. Deus queria utilizar esta situação para levar Jó para mais próximo de si. Ainda que Satanás provavelmente não percebeu isto, e é interessante ver que Satanás não tem todo o conhecimento, ele muitas vezes quer ser astuto, quer maltratar os filhos de Deus, mas Deus utiliza essas situações para levar os seus filhos ainda a ter mais comunhão com Deus, ainda a ter situações de mais intimidade com Deus. Satanás ali fica frustrado, fica desanimado porque os seus intentos são sempre gorados. Deus ultrapassa as capacidades de Satanás e consegue utilizar o mal que Satanás produz para levar os seus filhos a ter comunhão e intimidade com ele. Mas aqui então temos nesta situação em que Satanás tocou na família, retirou os filhos, tirou-lhe os bens, tirou tudo aquilo que Jó possuía. Num instante, num dia só, isto tudo aconteceu. E você imagine, você perder o seu emprego, perder a sua casa, perder a sua família, tudo isso no mesmo dia. Emocionalmente a pessoa fica de rastos. E realmente Jó, diante desta situação, a atitude dele foi adorar a Deus. Um grande homem, sem dúvida alguma, com uma capacidade de fé e de espiritualidade incomparável. E leva realmente Jó a adorar a Deus. E muitas vezes nós, por coisas bem menores, pensamos logo em desistir, pensamos talvez em dizer, não, mas se eu fosse filho de Deus, efetivamente isto não me estava a acontecer. E às vezes são coisas simples, coisas pequenas, mas que muitas vezes nos fazem desanimar. E Jó ficou triste, como é óbvio, ficou extremamente abatido, mas mesmo assim ele compreendeu que ele nasceu assim e assim tornará para Deus, e mesmo assim ele adorou a Deus. Agora Satanás não fica satisfeito ainda e ele vai continuar a instigar e a pedir a Deus licença para tocar na vida de Jó. Vamos ler então o capítulo 2, diz assim: Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Podemos ver aqui que Satanás conhece bastante detalhadamente a vida de cada um de nós. Ele conhece os pontos fracos do ser humano. Ele sabe qual é o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Mas nós sabemos também que Deus não permite que nós sejamos provados acima das nossas forças. E mesmo com a situação, a prova, a circunstância difícil, Deus dará o escape, Deus trará a salvação. Onde quer que nós estejamos, Deus nos sustenta e Deus nos guarda. E nesta situação, Satanás não está satisfeito, pois Jó manteve-se fiel e firme diante de Deus. Ele continuou a adorar a Deus e em nada pecou. Então Satanás agora desenvolve uma nova estratégia. Não só a estratégia dos bens, mas também
a estratégia da saúde. Então temos aqui este padrão que Satanás utiliza. Nós vamos tentando ver como Satanás age na humanidade. Primeiro, ele é o promotor das guerras. Vemos que ele usou os sabeus e os caldeus, isto vimos no outro programa, no programa anterior, usou os sabeus e os caldeus para roubar aquilo que eram os pertences de Jó. Vimos também que ele tem capacidade para utilizar a natureza para provocar catástrofes à nossa volta. E vemos também que ele percebe que primeiro começa pelos bens e depois vai à saúde. Então ele sabe que estas são duas áreas extremamente delicadas na vida do ser humano. Nós, como seres humanos, temos sempre estas duas áreas bastante sensíveis. Ou os bens ou a nossa saúde. Ele começa por atingir os nossos bens, a retirar aquilo que é vital para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, seja o nosso emprego, seja a nossa casa, seja os bens que nós temos, e depois, se isso não chega, então ele ataca a nossa saúde. Então, o verso 5 e a 7 do capítulo 2 prossegue a dizer: estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, diz Satanás a Deus. E Deus disse então a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. Aqui vemos realmente que Satanás vai procurar atacar a saúde de Jó. Ele já tinha destruído praticamente tudo o que ele tinha, quer bens materiais, quer a sua família, tinha retirado os filhos. Jó estava moralmente em baixo, estava destroçado, o seu coração estava realmente triste, e agora ele vai tocar na sua saúde. E realmente é uma situação extremamente delicada. E então o verso 8 diz: Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Tal era a miséria em que ele se encontrava, tal era a dor, o sofrimento que estas úlceras, estas feridas lhe estavam a provocar, que ele estava ali abatido, sentado no pó e na cinza, lamentando a sua perda, triste, estava de luto pela perda dos seus filhos e estava agora com uma situação de enfermidade extrema. Satanás quer destruir a fé deste homem. Ele já perdeu tudo, já perdeu a família, já perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. E é isso que nós vamos verificar ao longo deste livro. É um homem que não tem nada, mas tem fé em Deus. É um homem que está realmente sem compreender as circunstâncias, mas ao mesmo tempo é um homem que não desanimou. É um homem que procura em Deus as soluções. E isto é uma grande lição para cada um de nós. É que devemos confiar em Deus, nos seus propósitos, mesmo quando Satanás quer atingir a nossa vida, mesmo quando Satanás quer destruir aquilo que Deus permitiu que nós construíssemos. Deus tem os seus propósitos. Deus é como um pai querido, que muitas vezes utiliza situações difíceis na vida dos filhos para lhes ensinar bens maiores. E muitas vezes nós, filhos, não compreendemos o benefício dessas circunstâncias. Eu costumo dar um exemplo que para mim foi marcante para compreender esta situação. Eu, quando tive os meus filhos pequeninos, tive de os levar às vacinas. E quando cheguei lá para que eles fossem vacinados, a senhora enfermeira que lá estava pediu: olha, o pai agarra aqui então a criança porque é necessário dar-lhe uma pica e isto dói. Então, para ela poder dar a vacina, dar a injeção, eu, como pai, agarrei a minha criança para que ele não esperneasse, para não se magoar ainda mais, e estive ali com a criança sossegada, tentando acalmá-lo, enquanto a enfermeira o magoava. Ficando assim uma expressão, não é? No sentido que a enfermeira fez um mau trabalho, de forma alguma, mas ela estava a picar a criança. Se o meu filho não confiasse na relação que nós tínhamos, ele poderia imaginar assim: mas o meu pai é mau. Então o meu pai traz-me de casa, aqui para o centro de saúde, chega aqui, há uma senhora que eu não conheço de lado nenhum, com uma bata branca, ele agarra-me para que ela me faça doer, para que ela me magoe com estas agulhas, que eu não percebo a razão para que é que ela me está a dar estas picas e me está a magoar aqui. Além do mais, eu não vejo benefício nenhum nisto. Nas semanas seguintes ainda vou ter febre, ainda vou estar de cama, vou ficar pior. Como é que isto é bom? O meu pai não pode ser bom.
Isto eu espero que os meus filhos não tenham pensado, porque qualquer pai de bom senso leva os seus filhos a tomar vacinas, pois talvez nós nem compreendemos todos os benefícios das vacinas. Eu tenho que confessar, não percebo muito de medicina, mas confio naquilo que os próprios médicos têm dito e que é benéfico as crianças levarem as vacinas, pois sabemos que a médio e longo prazo ela não contrairá doenças que são terríveis e que poderão levar à morte. Assim Deus age para conosco. Em algumas alturas da nossa vida, Deus permite o sofrimento de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, aplicam dor e sofrimento à nossa vida e muitas vezes nos momentos imediatos, nos momentos seguintes, nós ainda ficamos mal, doentes, ficamos com febre, sem perceber que aquela dor, aquele sofrimento momentâneo foi como uma vacina que a médio e longo prazo terá benefícios tremendos para a nossa vida. Eu, com esta experiência dos meus filhos, aprendi de facto que com Deus provavelmente é também assim. Deus ainda me ama mais do que aquilo que eu consigo amar os meus filhos. Eu não tenho amor como Deus. Deus tem um amor perfeito por si e por mim. E se alguma situação na sua vida está a ocorrer, eu quero dizer que provavelmente Deus está a querer levá-lo a si, ou a evitar um perigo maior no futuro, ou levá-lo a si a crescer, levá-lo a si a ter mais maturidade. Aproveite esta situação, pois se Deus está a permitir um determinado sofrimento na sua vida, é porque Deus quer evitar um sofrimento bem maior no futuro. Eu tenho tido esta convicção e sempre que acontecem algumas situações na minha vida que me magoam, que me fazem sofrer, porque acontecem também, eu preciso de crescer, eu pergunto a Deus, Deus, o que é que tu estás a querer ensinar? O que é que tu me estás a querer levar a compreender a teu respeito? Pois realmente percebi que o sofrimento que ocorre na vida dos filhos de Deus tem um objetivo, tem um propósito e normalmente tem um propósito preventivo. Deus procura guardar os seus filhos para que eles não sofram ainda mais. E por isso mesmo Deus não nos concede todas as coisas que nós queremos e Deus muitas vezes permite então o sofrimento na nossa vida. Se Deus concedesse todo o alívio, toda a situação boa na nossa vida, nós poderíamos pensar, bem, assim é que era um bom Deus. Mas isso muitas vezes, o conceder tudo, provoca situações ainda mais terríveis e mais difíceis. Algum tempo atrás, um pai estava a dizer: eu me arrependo porque dei ao meu filho tudo aquilo que ele queria. Dei-lhe um carro quando ele pediu, dei-lhe tudo o que ele precisava, sempre que ele queria, sempre que ele pedia. E eu me arrependo disso. Com este carro estraguei a vida do meu filho. E verificamos que muitas vezes dar as coisas aos filhos em tempos que não são apropriados, muitas vezes estragam mais do que beneficiam. Então é preciso ter a sabedoria para dar os presentes em épocas certas e ao mesmo tempo permitir que os nossos filhos cresçam de acordo com a sua maturidade, de acordo com as circunstâncias. Estamos então no capítulo 2, no verso 9, e diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Realmente, coitado do Jó. Estava a ser cercado por todos os lados. Satanás estava a usar tudo, até a mulher, para realmente confrontá-lo e levá-lo a abandonar a sua fé. Realmente uma esposa assim, ou um cônjuge assim, não ajuda em nada. Seria bom realmente que tivéssemos um cônjuge que nos ajuda na hora difícil, que nos apoia, que nos traz esperança, mas aqui esta esposa realmente estava a destruir ainda mais Jó. Estava a dizer, não vale a pena teres sido justo diante de Deus. És um caso perdido. Valeu a pena toda essa tua integridade, toda essa tua fidelidade? Do que é que te serviu essa lealdade durante anos a Deus? Estás numa situação bem pior. Achas que é isto que é bom para ti? Larga Deus e ao menos morre descansado. Muitas vezes nós podemos até suportar este tipo de frases de pessoas que não conhecemos, de estranhos, de pessoas que não conhecem a realidade. Agora, quando são familiares nossos, pessoas que cruzam connosco, ou quando é o nosso cônjuge, então isto dói ainda mais fundo. Quando são pessoas que nós esperávamos que estivessem ao nosso lado, que nos compreendessem, nos apoiassem, entendessem as nossas razões, e são elas próprias que destroem, realmente torna-se difícil. Mas eu gostaria que, com este exemplo aqui do texto bíblico, você pudesse ter a atitude de Jó, de ficar firme.
Mesmo quando o seu cônjuge, ou os seus vizinhos, ou os seus familiares dizem que não vale a pena você ler a Bíblia, não vale a pena você ouvir o programa O Som do Livro, desista disso, abandone isso, mas que fanatismo agora é esse? Vale a pena você prosseguir o seu caminho com Deus. Vale a pena você ficar firme na palavra de Deus, pois você verá os benefícios e os seus familiares verão os benefícios de você estar a caminhar na palavra de Deus. O verso 10 ainda prossegue, mas ele diz: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vemos que Jó era realmente um homem íntegro. Um homem que sabia estar na vida, percebia as circunstâncias e percebia que se Deus permitiu o bem, Deus está a permitir o mal, alguma razão há. Ele não entende as razões, ele não sabe porquê, mas ele sabia que Deus não iria permitir o mal de uma forma gratuita e por isso mesmo em tudo isto ele não pecou com os seus lábios. É importante nós percebermos isso, a forma como nós reagimos, aquilo que nós dizemos tem valor e peso aos olhos de Deus. Deveríamos cuidar realmente das nossas palavras também. O capítulo 2, verso 11 do livro de Jó ainda prossegue. Ouvindo depois os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o Tenamita, Bildad, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Aqui temos então 3 amigos de Jó que se aproximam agora dele. Vêm com um bom propósito, animar e consolar a Jó. E esta atitude deles realmente é de louvar. São pessoas que perceberam o sofrimento em que Jó se encontrava e eles aproximam-se de Jó. Mas nós vamos ver nos próximos programas como é que estes homens vão reagir e como é que eles vão falar com Jó. Os versos seguintes, o 12 e 13, diz: levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Quero dizer que estes homens têm de facto uma atitude de louvar. Estão ali 7 dias e 7 noites a sofrer e a lamentar-se com Jó, sem abrir a sua boca, sem condenar, sem dizer absolutamente nada e simplesmente a estar presente. Eu creio que esta é a atitude correta quando alguém está em sofrimento. Muitas pessoas às vezes chegam perto de mim e dizem: mas eu não sei o que dizer. Eu quero te dizer, se tu já disseste isso, não digas nada. Fica simplesmente presente. Está ao lado e não abras a tua boca. Se não sabes o que dizer, é melhor não dizer nada do que dizer disparates. E infelizmente às vezes as pessoas, como não sabem o que dizer, começam a dizer coisas que são terríveis e muitas vezes magoam mais do que se a pessoa tivesse ficado calada. Então tem pelo menos a atitude destes 3 amigos de Jó, que nos 7 dias seguintes não abriram a sua boca, pois não sabiam o que dizer. Então quando não sabes o que dizer, não digas disparates, cala-te e simplesmente fica em silêncio. O capítulo 3, o verso 1 em diante ainda diz: depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou os seus dias natalícios. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, a noite que disse: fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, espantem tudo o que pode enegrecer o dia, aquela noite. Dela se apoderem densas trevas. Não se regozijem ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam abatidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar um monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espera luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e porque os peitos para que eu amamentasse.
porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Vemos que Jó está efetivamente desanimado, desencorajado, chega ao ponto de dizer mais valia nunca ter existido. Está num ponto que não quero sequer criticar. Imagino que seria extremamente difícil para qualquer ser humano viver este período que Jó estava a viver. Mas certamente aqui ele mais uma vez tem uma atitude sábia. Apesar de ele próprio perceber que preferia não estar a viver esta situação, mesmo assim, ele não se volta contra Deus, ele percebe que aquilo que está a acontecer ao seu redor terá provavelmente um propósito que ele ainda não entendeu. Que realmente cada um de nós perceba que as circunstâncias que estamos a viver podemos não as compreender, mas que Deus tem um propósito para elas. Talvez daqui a alguns meses ou anos iremos compreender as situações. Iremos talvez ter mais luz sobre aquilo que está a acontecer ou ocorrer agora. Mas fiquemos firmes na palavra de Deus e em tudo façamos como Jó. Não pequemos contra Deus e mantenhamos a nossa fé firme. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.